Olá, pessoal. Bem-vindo ao podcast Lado B do Trade Esportivo. Meu nome é Rodolfo, comigo hoje está o Cabal. E aí, Cabal, tudo bem? E aí, pessoal, e aí, Rodolfo? Aqui tudo bem, né? Um dia bem curioso aí de Copa. Consegui pegar uma odd bem alta, assim. Lógico, foi com uma moeda pequena, assim, mas acho que foi meu recorde em questão de odd, assim. O crime do Japão lá que gerou aí vários memes. Acabou sendo o assunto da rodada, né? Não só pelo mercado, como um jogo histórico pela virada do Japão. Isso, e também para mim também foi o melhor jogo do dia, né? Questão de trading. Depois a gente vai comentar mais detalhado aí. Para quem não está ouvindo, a gente está fazendo todo dia o Diário da Copa. Hoje é o dia 4, dia 23 de novembro, quarta-feira. E se Deus quiser, a gente vai se manter assim até o final, né? Todo dia gravando aí como foi os jogos que a gente fez e planejando os da frente. Até porque Copa é de 4 em 4 anos, pelo menos até o Infantino passar para 2. Então a gente tem que dar uma certa focada mesmo e falar bastante do campeonato que compensa. Antes de a gente começar propriamente para os jogos, vamos falar das nossas redes sociais. Instagram e YouTube, lá do B do Trade Esportivo. Tem o Twitter também, lá do B do Trader. Então segue a gente lá, dá uma moral. E o e-mail, lá do B do Trader, @outlook.com. Bem, já indo direto. Lembrando que a gente tem mais um integrante, que é o Josialdo. No momento ele não está conseguindo gravar, provavelmente quinta e sexta ele retorna. Querendo ou não, mais um falando, mais conteúdo, mais visão diferente. Então, com certeza teremos episódios melhores com nós três juntos aí. Mas ontem eu gostei bastante do episódio. A gente está vindo, acho que falando um pouco mais de trading também, não só do futebol. E não ficando muito maçante. Foi legal ontem o episódio. Quem quiser escutar depois aí. E vamos passar já para o primeiro jogo do dia, que foi o meu Marrocos contra a Croácia. No bolão eu coloquei 1-1, mas ficou 0-0, né? Então acertei inseri no empate, né? Mas não acertei o placar. A Croácia com certo favoritismo, mas não com a odd super favorita, longe disso. Começou ali na casa de 2,20, 2,25. Mas eu achei um jogo bem... Primeiro tempo, assim, bem fraco, poucas chances, muita bola no meio. Até achei que a Croácia ficou com mais posse, né, de bola, mas aquela posse muito ali no meio de campo, sem adiantar tanto a posse defensiva, muito toque de lado. Não gostei do jogo, então não cliquei, 0 cliques. E no finalzinho, faltava 2 minutos ali, 3 minutos. A Croácia deu 2 chegadas no que o goleiro de Marrocos fez de defesa e um chute de fora da área do Modric. Não passou perto, assim, tão perto, mas ele tinha espaço, poderia ter feito um chute mais perigoso, né? Então foi praticamente isso no primeiro tempo, 0 cliques. E você, Cabal, o que você achou? Para começar o jogo foi 7 horas da manhã, aí dessa vez acordei, né? Já vinha com mente, até falei assim, esse jogo vi algumas opiniões para live, assim, de alguns três, até Panther mesmo, que eu acompanho no Telegram, assim. Já vi gente falando que ia explorar a favor da Croácia, vi gente falando que... E pouca gente falando que a odd da Croácia estava abaixo, né? A galera estava falando que do Marrocos estava abaixo. E tinha um favoritismo ali da Croácia, né? Mas eu ia pensando ao contrário, achando que o jogo era mais parelho ainda. Tava com odd de jogo parelho, mas para mim era quase igual, que para mim essa Croácia caiu muito mesmo. A gente viu que esses caras novos, entre aspas, do ataque não são o mesmo nível que o Mandzukic e o Rebic que jogaram na Copa passada. E não deu outra. Só que
aconteceu a doideira que acho que está sendo até o assunto da vez, né? Que essas correções muito agressivas no mercado, né? Muito rápido mesmo. Tipo, não deu para ter nenhum tipo de leitura. A Croácia com mais posse de bola e a odd da Croácia foi corrigindo nos primeiros 10 minutos, sim, como o time estivesse tomando a pressão do Marrocos. E logo já estava ali por perto de 2,80. Bobiei, mesmo querendo também Croácia, não consegui ter essa percepção. E e depois ficou um jogo parelho, né? O Marrocos mais reativo, a Croácia, que é time de posse de bola, mas bem sem criatividade. O jogo, assim, me lembrou o México e Polônia, assim, né? É verdade. Time com muita posse, mas pouco agressivo, outro time reativo, até um pouco mais perigoso. E foi essa toada aí, só que a Croácia ficava muito com a bola e, tipo, até tinha mais margem para correção ali, o mercado querendo corrigir. Só que às vezes eu acho que até cliquei uma ou duas vezes no Lei Croácia aí, mas não consegui ficar confortável, porque o Marrocos marcava muito recuado, assim. Às vezes dá uma pressão, assim, dá um bote e já volta. Mas na proposta do Marrocos, eu achava que o Marrocos estava melhor, né? E só deu um movimentozinho no finalzinho do primeiro tempo que a Croácia quase fez. E no segundo tempo acabei não clicando. Fui sentindo cara de empate, cara de empate. Preferi ficar de fora, assim. Acordei 7 horas da manhã e acabei quase não clicando nesse jogo. No segundo tempo eu também não cliquei. E, assim, para trade mesmo, não cliquei. E aí fiz uma entrada alavancagem, que pus uma moedinha ali para cada lado, deixei no finalzinho, faltava 5 minutos ali. Deixei rodar, mas moeda baixinha, né? Só para aproveitar o final, mas estava com cara mesmo de empate. Achei a seleção da Croácia com muita dificuldade de criar jogadas ali, acionar os homens da frente. Achei o Kramaric muito mal e o Vlasic também, que é o que fica pela direita. O Vlasic acho que ele é o mais novo, né? Acho que ele tem 21 anos. Achei um jogador, sentiu um pouco a partida, achei não fez as jogadas, não conseguiu fazer ali nenhuma diagonal. Eu não curti, não. Achei bem ruimzinho mesmo. Quem participou um pouco mais foi o Perisic, pela esquerda, né? Dessa linha de frente ali. Achei que ele conseguiu, pelo menos, participar. Até olhei E que o eles Vlasic. forçaram bem mais o jogo ali do lado previsístico do que do garoto, né? Eu até olhei que não é tão garoto, porque tem 25 anos, mas é mais novo, né? Mas, assim, achei ele muito tímido, pouca, assim, muito. Beleza, eu tô aqui na esquerda e vou ficar aqui esperando, e quando recebeu não tentou nada, achei muito tímido, assim. Não curti ele, não. E Marrocos, foi, assim, beleza, estamos aqui por empate, mas se der bobeira a gente marca, foi mais ou menos essa ideia, né? Eles não arriscaram demais, mas também não ficaram aquela defesa total, conseguiram algumas escapadinhas, mas finalização mesmo, chegada, obrigando o goleiro a defender muito pouco. Então, só para vocês terem uma noção aqui, ó, a expectativa de gols para Marrocos foi 0,37, nem meio gol, e para Croácia 0,52, né? Então, bem baixo, e a Croácia ainda teve 65% de bola. No segundo tempo, quando ela teve mais posse, que foi 71%, ela chutou 2 chutes, um no gol e um fora. E Marrocos, com 29, conseguiu 5. Então, para a gente ver como que tem essa dificuldade, né? Pelo que eu vi, eu acho que vão ser duas seleções que eu imagino under para o resto do campeonato. Eu imagino fazer muitos gols. Pelo que eu vi hoje de Bélgica e Canadá, eu acho que é um grupo bem equilibrado. Para mim, depois a gente vai falar da Bélgica e do Canadá. Para mim também não vi muita coisa, principalmente da Bélgica, que tem no papel um time melhor. Então, acho que o grupo ainda está aberto. Eu acho que
nada me espantaria se a Bélgica perdesse para a Croácia ou para Marrocos, pelo que ela jogou hoje. Se dá uma zebra e pode passar Marrocos ainda. Eu acho que é um grupo aberto. Agora, em relação a trade, são dois times que, para mim, não me chamaram atenção, né? Muito pouca criatividade. Então, para quem procura gols como eu, ou um padrão meteórico, eu acho que eu vou ter dificuldades para trabalhar em cima dessas equipes aí. Mas vamos ver, né? Talvez melhora. Aí outra coisa, né? Achei o Modric um pouco sentindo ali tendo que fazer esse papel ali de carregar a bola, de dar velocidade. Até ele fez muitas faltas, né? No primeiro tempo, para mim, tinha que ter levado um amarelo e... Sim, ele fez uma 3 seguidas, assim, bem ativo. A primeira bem forte, uma outra que ele de meio que antijogo, o cara ia entrar na área, então assim, achei que o nome segurou um pouco o cartão ali, mas era para ter levado. Então, assim, para mim não fez uma boa partida, apesar de ter sido escolhido o melhor em campo. Mas talvez muito pelo nome também, né? A FIFA tem muito disso, né? Quando não tem muito destaque assim, ela dá para o mais conhecido. Depois das 10 horas, foi Alemanha e Japão. Como eu falei, foi o meu, e acho que o do Cabal também, o melhor jogo em questão de resultado, né, pra gente. O Japão surpreendeu aí, ganhou de 2-1 da Alemanha de virada. Ontem eu falei que achava a Alemanha uma boa seleção, que não comparava ela com a Argentina. E apesar do Japão ser melhor que a Arábia, pelo menos no papel, né, tem jogadores aí que jogam em times bons, na Alemanha, no Arsenal. Eu não esperava que a Alemanha perdesse para o Japão. Para mim, ela ganharia até com uma certa facilidade, não goleando, mas um 2-0 ali, tranquila, mas não foi o que aconteceu. Só sobre o jogo, achei muito, assim, como o mercado reais, né? Eu entrei pré-live ali, um pouquinho antes da partida na Alemanha, e falei, se eles começarem bem, vou manter, tentando pegar esse back. Mas a odd, ela despencou. Uma coisa assim, absurda, né? Parece que estava jogando o Bayern de Munique quando o time da terceira divisão da Alemanha. Então, assim, foi uma coisa incrível. Assim, ela caiu de uma forma e aí que compensou até o fechar. Era como se eu tivesse pegado um gol, sei lá, numa seleção que tivesse uma odd de 1,20, assim. Eu tinha entrado a 1,49. Então, fechei e aí esperei um pouco. Falei, já que eu já tô com a correção aqui, que foi uma correção boa, vou esperar um pouquinho aqui para mim ver se dá padrão. E nisso o Japão até chegou a marcar, mas foi anulado. E depois eu achei que a Alemanha voltou a dar padrão de novo. Aí entrei novamente, a odd tinha dado uma subidinha depois do gol do Japão, e foi anulado, né? E consegui pegar esse back, fez o gol, já saí, né? Meu método é sempre sair após o gol, levando ou tomando ali eu saio. E no primeiro tempo foi isso. Achei que a Alemanha foi melhor. Talvez no primeiro tempo poderia ter matado o jogo, né? Talvez tivesse aproveitado melhor, acho que a posse, toda a questão da superioridade que ela teve. Deixa eu até pegar aqui no primeiro tempo. Ela teve 81% de posse de bola, o Japão teve só 19%. Ela finalizou 19 vezes. O Japão finalizou uma. Então, assim, para mim, no primeiro tempo, claro que o Japão teve ali alguns escapes e tal, mas eu achei que a Alemanha dominou bem. E você, Cabal? O jogo foi bem do jeito que você falou, né? Principalmente o primeiro tempo ali que a gente já falou ontem, né? Acho que foi umas cotações assim de favorito que mais chamou atenção. Eu te gosto do estilo da Alemanha, assim, que é o estilo do Bayern, né? De dominância, tinha uma base ali do Bayern, do Sané ter ficado de fora. E foi isso, né? O Beck alemão, acho que como vários jogos dessa Copa, em 1 minuto já começou a derreter, já derreteu no pré-live, igual que você pegou ali, né? E eu com medo de ficar de fora, já entrei na hora que estava ali, acho que 1,44, 1,43, que eu vi que estava derretendo. E
Só que logo o Japão mostrou que estava incomodando na marcação, né? E, e teve um escanteio. Antes desse gol anulado, teve um escanteio que eu falei assim: ah, velho, vou sair, que a odd derreteu aqui, mas mesmo assim, para mim não tava padrão, porque para mim não tinha nem tempo para dar um padrão assim. E o pouco de sinal ali, o Japão já tinha encaixar a marcação, porque achou o canto, conseguiu fechar o canto, a odd derreteu tanto que até com tique de lucro ali. E logo depois teve aquele gol anulado, assim, que aí foi um sinal que o Japão estava bem no começo. Só que passou uns 15 minutos ali, o Japão não tocou mais na bola, e viu aquele padrão Bayern mesmo, de o zagueiro ali na linha do meio campo, recuperava a bola, ficava tocando, tocando, criando alguma chance. Não teve muita finalização, mas você via que chegava muito fácil na área do Japão, de tão recuado que estava. E aí entrei back a 1,46. Aí rolou um canto que aquele zagueiro né, pô, logo tem um cara do Dortmund, esse cara fundou o time, tá. Exatamente. E aí ele já falhou no primeiro tempo ali que cedeu o escanteio, só que como a odd já tinha derretido de novo, consegui fechar com lucro ainda. Aí logo depois do escanteio, vi que ia continuar aquele jeito, aí entrei mais cheio ainda, foi o back que eu entrei mais cheio até agora, porque já estava um padrão bem consolidado, assim. Acho que tava todo mundo, quem faz back favorito tava ali. E veio o gol de pênalti do Gundogan, né? Que aí, como tava bem cheio, já deu um lucro interessante. E no segundo tempo que foi o mais curioso, né? Que o jogo voltou muito aberto, Japão em cima, mas assim, a Alemanha criando, né, mais reativo, assim. E, e foi aí que eu comecei a ter essa sensação de assim, já tô em louco, vou buscar uma coisa a favor do Japão aqui, que tá cara que vai fazer um crimezinho, né? E joguei uma moeda no Lei Alemanha, que era a minha intenção inicial. Estava ali 1,14, 1,15. Quantos E, minutos? Só para a gente saber como é que tava o mercado. rapaz, foi 60, mas tava essa odd desde que saiu o gol da Alemanha. Tava baixo. Então, tava subindo, porque de tão bom que tava o segundo tempo do Japão, foi subindo. E aí isso é questão de 65 minutos, vamos botar assim. Uhum. E só que aí na hora que eu botei a moeda menorzinha ali, coisa de 1% e meio assim, da minha stake principal no back a 50, né, Fausto? E assim, que o, eu botei assim, mas minha moeda principal ia ser num lei Alemanha ali, tá tentando entrar em 14 e 15, só que o Japão deu um padrão bom que chegou a subir um pouco, né? Aí eu fiquei meio caçando óleo e do nada teve uma chance da Alemanha, ali que acho que animou o Japão, que o goleiro fez umas 3 defesas seguidas. E aí eu falei, cara, eu cancelei minha moeda no lei, só que eu já tinha entrado back a 50 já. Aí eu falei, não, mas pro final ele põe essa moeda no lei. E o over não quis entrar, que eu achei amassado, assim, mas o padrão era absurdo, assim, tinha valor total ali, um over à frente. Aí só que depois desse ataque aí de quase fazer 2-0 a Alemanha, que saiu o gol do Japão, acabei papando mosca de não ter botado a moeda no lei, cancelado, mas a moeda de 50 estava lá, pelo menos. Eu falei, aí eu vou para cercar um possível lucro, né? Eu até falei, vou botar a moeda ou no limite ou num back Alemanha, né? Dependendo da odd. E no final, como a back Alemanha tá tão lançada, todo mundo acreditando, eu vi que tinha mais valor limite mesmo, né? Só que na hora que eu ia entrar, que saiu aquele gol do nada, o 2-1 do crime mesmo, né? E aí, apesar de não ter pegado nem no Lei da Alemanha, nem no mercado de gols, essa micromoeda 50 aí já deu uma alavancada bom no lucro ali, que
Fiquei ali com praticamente uma stake de match odds ali de lucro. Aí no finalzinho tentei pegar ali um empate, um limite, mas já era com parte do lucro, assim. Aí foi o jogo melhor jogo até agora, assim. No segundo tempo eu não tive essa leitura para fazer. Não é que eu tive a leitura, não acreditei, né? Leitura até tinha, né? O Japão realmente Tinha, nós já tinha salvado uma, né? melhorou bem. Mas assim, aquele negócio, o Japão fazer 2 gols na Alemanha. Aí eu fui no à frente, né? Quis garantir, entre aspas, garantir, né? Nenhuma entrada é garantida, mas assim, quis ter mais chances de pegar esses gols, né? Então fui no à frente. Quando saiu o gol do Japão, eu saí, eu fechei a posição na correção. E depois no final coloquei uma moedinha no empate no limite Alemanha, mas foi moeda pequena, já estava com lucro bem razoável durante a partida. E uma coisa que me impressionou um pouco, Cabal, não sei se você também reparou isso, achei o Rudiger muito sobrecarregado na marcação. Ele fez cobertura da direita, na esquerda, correndo em velocidade contra os atacantes. Achei que a defesa da Alemanha tava, sei lá, tava muito desorganizada, deixando ele tendo que se virar assim. Porque quando você é um time profissional, os caras meio que guardam, claro, uma hora ou outra. Você vê um cara saindo da posição, tendo que cobrir um lado, tendo que cobrir outro. Mas, assim, na maioria do tempo, você vê os times onde os jogadores têm o seu lado ali e ele não precisa ficar saindo tanto para do outro lado, cobrindo outras posições. E eu achei ele tendo que fazer isso demais ali. Achei que, principalmente, os laterais ele não estavam funcionando bem. Não sei se você achou isso também, né? Talvez foi, sei lá. Não, eu achei que estava tendo que fazer muita cobertura e falando mais da Alemanha em si, ela jogou tipo na linha de quatro, só que o Raul jogava tão avançado que parecia que eram três zagueiros, que o Sully ficava. Só que a Alemanha ficava tão avançada que o Rudiger meio que ficava quase que um único zagueiro ali no meio, que ele tinha que ficar cobrindo os dois lados, assim, né? E o Schlotterbeck lá que falhou no segundo gol, que né, no começo do teste estava impedido, foi um lançamento meio chutão, assim, um golaço até, né? Mas Uhum. ele ficou dormindo, assim, e esse é um problema da Alemanha que a gente alertou, né? A defesa, que talvez seja uma defesa pesada, que ia jogar muito adiantado, né? É. E só pra gente ter uma noção aqui, né? No segundo tempo lá, que eu falei que tinha dado 81% no primeiro, essa posse de bola já caiu para 66 contra 34 do Japão. Só que o Japão tinha finalizado só uma vez lá no primeiro tempo, finalizou 11 no segundo, né? Então, você vê como o time melhorou realmente, né? E a expectativa de gols da Alemanha no jogo foi de 3,09 e É, saiu só um. E o do Japão foi 1,46, saiu dois. Então, assim, é claro que a estatística tá para te ajudar e é importante, mas também o futebol tem mais, né, disso. Você tem que entender que muitas vezes uma seleção igual o Japão, ela não vai precisar de ter, e nem é o estilo dela ter essa posse toda de bola da Alemanha para fazer os gols, né? Ela finaliza menos, né, quando ela vai jogar com a Alemanha, mas no que o jogo apresentou, ela estava levando perigo. E o Cabal então pegou essa odd aí de 50 e mostrando também que não é porque tem uma odd que, vamos falar assim, uma odd 50 tal, você tem que ter stake para tudo, né? Você não precisa entrar com uma stake grande numa odd dessas. Já que a odd está tão alta, você pode fazer essas moedinhas de alavancagem, né? Se não bater, você não vai ter um prejuízo pouco significante, né? Claro que red é red, green é green, mas assim, bem baixo. E quando bate, igual aconteceu agora, você pega um stake, igual ele pegou, e com risco que você está correndo muito baixo, né? Você está com a moeda muito insignificante perto do sua banca. Então, assim, essas coisas aí acaba que faz parte do trade também, né? E
Eu até então, a maior odd que eu peguei, que eu me lembro, acho que foi 39, uma virada do Emelec lá no Equador, que eles estavam com... Eu acho que eles é que estavam com a menos, eles viraram o jogo, mas essa de 50 aí eu nunca passei perto de pegar, não. Não, tanto que eu até falei, acho que o meu recorde acho que era 26 ou 28, que eu lembro que foi a Alemanha também, mas foi uma Alemanha sub-21, que eu peguei uma virada bem no final, assim. E teve uma na Série B também, que eu não lembro o time exatamente, foi por aí, mas 50. Mas foi o que você falou, como é uma odd muito grande, aí é gestão, né? Eu já estava em lucro, joguei, mas mesmo assim joguei uma moedinha muito pequena, porque de quantas vezes vai bater essa virada, né? É, Mas assim, porque querer... ela Pode estava falar. bem mais alta do que o jogo mostrava também, é por isso que você tem que, assim, não ficar com tanto viés só para um lado, né? É, eu acho assim, você tem que ter o feeling e a leitura também, que pode acontecer, que o futebol também não é... Ah, deu leitura, vai acontecer. Não é assim. Mas também tem que ter mal cuidado na mão, né? Até porque se ele tivesse colocado lá um stake de Meteor, ele não precisava nem trabalhar o resto do ano, né? Acabou. É, acabou a Copa do Mundo. Não, e é assim, tanto que no básico eu já estava na remontada da Alemanha já, porque isso aí é o estilo de trade que o Theo Borges que me ensinou, para mim nem existia pegar odd tão alta assim, e que é por isso que se chama alavancagem, né? E quando vem um lucro bom, a gente erra várias, né? Mas quando vem... Querendo ou não, é, não é o método que esse, tipo assim, não é o tipo de método que vai sustentar o seu mês, o seu ano, mas faz parte também do trade, né? O trade também não é só você ficar entrando em moedas, vamos falar assim, só ali dois, três, só o que você tá vendo. Você também pode ter esse trader mais profundo, né? Imaginando lá na frente. Acho que é como se fosse também o correct score, né? Você entra de acordo com a leitura que você tem ou de uma análise que você faz ali, você imagina que, ó, esse jogo pode sair muitos gols, pode sair uma goleada muito grande, então vou entrar no placar correto aqui, com a odd maior, e aí você corrige, na correção você pode fechar, né? Porque como você pega placar de high score muitas vezes 20, 40, odd. Então, se você der sorte ali do placar se encaminhar, mesmo não batendo, você consegue já uma correção grande. Então, assim, são mercados mais longos, né, mais profundos que a gente fala, não de bater mais rápido, mas que dá para trabalhar assim também. Bem, depois disso, né, depois do bom jogo para trading para a gente, veio a Espanha contra a Costa Rica. Esse jogo, sabe quando você tem quase certeza que vai ser goleada? Esse jogo era um que eu tinha, porque a seleção da Costa Rica, para mim, né, igual eu já vim falando em todos os episódios, é uma das mais fracas. Eu acho que jogar Costa Rica e Catar é perigoso não saber quem ganha, porque para mim o nível ali meio que é igual. Acho que o Catar, ainda, se brincar, tem até mais jogadores bem fisicamente, mais novos que a Costa Rica. Eu dou uma olhada no mercado antes para ver o que dá para buscar. A odd muito baixa do Beck, né, 1,17. Os over longa exposição também estava bem amassado. Claro que eu imaginava uma goleada, mas não 7, né? Então eu não estava querendo entrar muito longe também. Sei lá, talvez imaginando que a Costa Rica pudesse fechar e a Espanha tem essa dificuldade de fazer gols, né? Então eu entrei na goleada logo no comecinho, 3,45. E a Espanha já fez um gol ali logo no começo, né? Com o Dani Olmo. E eu falei, não, vou segurar, a Espanha tá superior e tal. E eu segurei até um pouquinho antes do gol, coisa de 2 minutinhos antes, ou até menos. Eu fechei e logo em seguida saiu o gol, aos 21. Eu achei que no momento que eu fechei, o mercado tá segurando a odd, praticamente não teve correção. Mas eu achei que a Espanha tá finalizando menos, né? Então, assim, não tava aqui lá. Tava a massa, né? A Costa Rica não se achou hora nenhuma, mas a Espanha meio que fiquei com medo dela. Vamos forçar tanto e tal, né? Então, que preferi segurar a correção, né? Tinha entrado com uma stake match odds, então saí na correção, acho que eu saí a 2. Eu
tinha até a 3,45, saía a 2. E aí, logo em sequência, saiu o gol, né? Foi que negócio. Foi só fechar que saiu. E aí saiu o segundo, saiu o terceiro. E depois eu entrei no 5,5. A 3 e uns quebradinhos. Só com uma moeda de over, né? E tava tentando entrar no limite HT quando tava 2-0 também, mas isso saiu antes. Entrei nesse 5,5, então pós 2-0. E aí foi bater lá no final, ainda passou um gol, né? Que ficou 7-0. Então, foi um bom jogo, né? Claro, peguei a correção, peguei o longa exposição. Acho que difícil imaginar o que dava para fazer mais além disso. Eu acho que o meu erro talvez foi fechar a goleada. Era para ter segurado, com certeza. Mas como eu estou trabalhando e não dá para ficar o tempo inteiro olhando, muitas vezes não consigo fazer algum jogo. Nesse caso, eu estava vendo isso aí na hora do meu almoço. Mas é que negócio, como você não está 100% focado e tal, tem hora que você esquece, e aí a hora que você vai ver, o seu lucro já foi todo, já deu uma correção grande, né? Então eu preferi você fica um pouco mais ansioso ali para garantir, até porque você não está 100% conectado ali no mercado. Mas com certeza eu tinha que ter segurado, aí foi um erro meu, mas foi um jogo que eu saí em green, né? Em relação ao grupo aí, acho que a Costa Rica com certeza não tem futebol para ganhar de nenhum time do que está aí. Mais futebol pode acontecer de tudo, né? Como o Japão ganhou da Alemanha. Mas eu acho que é mais difícil a Costa Rica ganhar do Japão que o Japão ganhar da Alemanha. E na próxima rodada aí a gente vai ter uma grande partida, né? Que a Espanha vai poder eliminar a Alemanha, porque o Japão tende-se a ganhar ou empatar da Costa Rica, que é os resultados que se a Alemanha não ganhar, vai tirar ela da Copa. Então, vai ser um grande partido aí. Em relação à Espanha, eu acho que a gente não pode pôr muita coisa em cima deles, assim, questão de desempenho, porque é uma seleção muito fraca do outro lado. Mais destaque, né, para o Morata no banco, né, ele mudou a equipe aí algumas peças, vamos ver como é que ele vai manter. E a Costa Rica é buscar algo contra aí, difícil vai achar a odd contra eles, né, talvez só o Japão vai ter uma odd melhor no back, mas a tendência é odds bem amassadas de over e contra eles aí no back também, imagino que vai ser bem, bem amassadinho. E aí, para você, Cabal, conseguiu pegar alguma coisa ou esse aí só assistiu? Só assisti, já tinha achado amassado, mas eu queria pegar uma coisa a favor da Espanha ainda, mesmo com o mercado amassado, falei ontem isso também, mas eu cheguei atrasado, tava almoçando, quando eu cheguei já estava aquele amasso ali, a odd já tinha caído mais ainda, da goleada tinha caído um pouco, fiquei ali, será que eu entro, não entro? Fez 1-0 e já era, né? Que já era amassado. Aí foi tudo e foi o que você falou, realmente, depois do 1-0 a Espanha deu uma esfriada e daí fez 2-0 e dominou 100% assim, o jogo. Acho que a Costa Rica não deu nenhuma chegada, que eu lembro, assim, eu acho que eu fiquei prestando muita atenção, assim, saindo depois que foi virando goleada mesmo, mas foi jogo muito fácil mesmo. A Espanha lembrou que Espanha e Estônia, aqueles jogos assim, né, de eliminatórias da Europa. E realmente, Costa Rica, acho que é a seleção mais fraca, né, que tive algumas seleções bem fracas também, mas você vê que até fisicamente estão aquém mesmo. Chegava atrasado, muito fácil para a Espanha mesmo, assim, tipo, parece que quando eles queria fazer os gols, assim, mas não consegui pegar por causa do mercado. O mercado está amassado assim. Geralmente, se é um jogo assim de time, é o jogo que eu pulo, né? Tipo, do Manchester City com ódio assim. Eu até tento entrar em goleada, né? Meio que meu método meu método é acima de 4, né? Mas eu vendo ali o jogo, como é que tava, eu falei, não, se eu for esperar a 4 aqui, não vai Não, tinha bater nunca, né? valor, era na goleada mesmo, algo assim. Então, assim, acho que muitas vezes também você tem que ver se o jogo te apresentando frente à odd tem valor, né? Nesse caso aí eu entrei, mas
até pela diferença, mas tem muitos jogos, igual, por exemplo, eu tenho muita dificuldade também quando eu tô fazendo campeonato nacional, em fazer esses jogos de Manchester City, Bayern de Munique, que as odds sempre estão muito amassadas, então também você fica naquela, será que eu não tô forçando aqui um longa muito longe, uma goleada, e muitas vezes também não sai, né? Não é todo jogo que eles goleiam, todo jogo que sai muitos gols, né? Então você tem que tomar também um cuidado para você não fazer o extremo também. Vou ficar forçando aqui mercados muito longos, porque o mercado também exigindo isso em frente às odds, né? Você tem que também tomar cuidado dos dois lados. Bem, depois desse jogo da Espanha, teve Bélgica e Canadá. Ontem eu falei que eu não tinha... Estava um pouco em dúvida sobre esse jogo em relação à Bélgica, se realmente ela ia conseguir jogar bem, pelas todas as dificuldades que ela está tendo, a zaga, o time que já não é tão novo, as peças que antes desequilibravam, o Hazard não está bem, o Lukaku não ia jogar. E do outro lado, o Canadá, porque eu tinha uma certa esperança no Canadá, a questão da velocidade que o time tem, que se a Bélgica talvez deixasse espaço, poderia ter problemas. E eu acho que realmente refletiu um pouco dessas desconfianças, né, Cabal? Acho que o Canadá, eu gostei do Canadá, achei que faltou ali um camisa 9, o Larin acho que teve muita chance, mas ele posiciona bem, eu até achei que ele posiciona bem, mas questão de qualidade na hora de finalizar, acho que ele ficou devendo um pouquinho, perderam um pênalti também, né? Acho que se sai na frente talvez ia ficar até melhor, porque a Bélgica com certeza ia deixar mais campo para eles, e como eles têm um ataque relativamente bom, rápido, acho que ia dar problema. E a Bélgica realmente não foi tão bem, pelo menos na minha opinião, né? Igual eu pensei, né? Que talvez não seria. Realmente achei que foi um pouco abaixo. Dessas principais aí de camisas de seleção, até agora eu achei talvez junto com a Croácia, claro, teve a Argentina que perdeu, a Alemanha que perdeu, né? São zebras, né? Talvez não foi nem porque você tem que esperar um pouco mais para avaliar essas seleções, até por ter pedido por times, talvez que se elas jogar mais 10 vezes, elas vão ganhar 90% às vezes, então tem que esperar um pouco. Mas em relação aí, eu achei Bélgica e Croácia bem abaixo. Em relação ao jogo, não consegui, em relação ao trade, não consegui fazer nada no HT. No segundo tempo, coloquei uma moedinha no limite, empate ali do Canadá, mas não rolou. Mas, assim, só isso. Não cliquei tanto, assim, não posso... Praticamente foi um headzinho muito pequeno ali, só moedinha de ouro. E você, Cabal, o que você achou? Esse jogo aí vou até atender um pouco minha expectativa, né? Que a gente já tinha falado aqui, não, quando a gente analisou os grupos e tal. Já tava assim, com preconceito, não, mas um viés negativo, assim, da Bélgica, né? Pela time estar mais envelhecido, principalmente a zaga muito pesada, e ainda veio a notícia que o Lukaku não ia jogar, né? Aí logo pensei, vai rolar um lei Bélgica aí, vai dar uma correção sem o Lukaku ainda, quando vi que era Batshuayi ainda, que, pô, é outro nível, né? Batshuayi, o Lukaku. E o Canadá é uma seleção que eu vejo que, assim, pelo menos essa Copa a gente já comentou, tá muito física, né? Somente os times medianos, assim, você vê que quem tá sobressaindo são os times mais físicos, e o Canadá, você vê que o time tá bem físico, bem arrumadinho, né? E começou o jogo. Eu não sei, eu queria até ter gravado a tela. Não sei o que corrigiu mais agressivo. Se foi o lei Croácia que eu tinha citado ou esse lei Bélgica, de assim, o Batshuayi, começou o Batshuayi e finalizou. E a odd da Bélgica corrigiu de uns 60 a 80, sendo que a bola nem estava com o Canadá. E depois que o Canadá encaixou e começou a pressão na Bélgica, foi para lá de 2,20 assim, rapidinho. E ainda teve um pênalti ainda, né? Que acredito que muita gente que conseguiu entrar nessa correção tava lá e ficou puto, né? Eu, no caso, eu não tinha conseguido,
Não, ela tinha entrado e tinha saído, não quis manter. E tava fora no pênalti, né? Mas era a entrada ali, lei Bélgica, e o Courtois acabou decidindo, né? Que ainda é umas peças que estão no auge, né? Ele e o De Bruyne. E aí mesmo depois do pênalti teve mais pressão do Canadá, que eu me posicionei de novo no lei Bélgica, mas daí já tá mais de 2,20 já, ó, para ver como é que o mercado errou desse jogo, né? Começou 1,60 Bélgica e a Canadá mais de 6, 7. Nesse momento depois do pênalti estava 2,20 e pouco a Bélgica e o Canadá já estava menos abaixo de 4. Quem pegou ou Lei Bélgica ou Beck Canadá não precisou, nem precisou desse gol do pênalti para pegar um lucro, não. Mas lógico que um gol ia cair, que é corrigir monstruosamente, né? E Eu vi muita gente falando que tava naquele pênalti do Canadá mesmo, o pessoal brincando lá no Instagram lá, com as postagens, falando, perdi, esse aqui valia tantos dólares, valia tantos reais. Eu falei, o pessoal tava. ia Tinha dar muita um gente na hora. lucraço. Eu por acaso não tava, mas era para estar. E acontece, né? A entrada é top, mas assim, pelo menos deu a correção de quem pegou, peguei pouca essa correção aí. E depois a Bélgica entrou no jogo, mas já era metade do primeiro tempo. Mas mesmo assim, daquele jeito, eles não marcavam pressão, mas já achavam os espaços no Canadá que já o time não aguenta ficar na pressão o tempo todo, né? Essa pressão assim dura geralmente 15, 20 minutos, assim, quando a gente vê no futebol normal, né? Sem for Copa do Mundo. Assim. Uhum. E aí, para mim, ficou difícil o jogo, assim. Deu um padrão essa hora que a Bélgica melhorou de lei Canadá e eu cheguei a entrar ali, eu entrei cheio mesmo, mas logo o Canadá já chegou de novo. Aí tava com cheiro de merda, saí fora e no finalzinho, quando já tava ficando modorrento, já no final do primeiro tempo, a Bélgica achou o gol. É, o gol da Bélgica ali, né? O pessoal fala muito que foi um chutão, né? Teve uns que eu vi que levou o gol, que tava no under e tal, achou que foi um chutão, mas eu vi alguns lances, achei que a zaga aciona bastante ali aquelas bolas direto ali, ó. Tem várias vezes que eu vi eles lançando direto, não sei se foi um chutão ou se. Não, é Assim, uma é, característica mesmo desses zagueiros experientes. O Vertonghen e Alderweireld estavam tentando mesmo esses lançamentos. eu também achei, pelo que eu tava vendo lá. Pô, assim, claro, talvez não tentou, não, a intenção não era sair tão bem igual saiu, né? Tentou assim meio e acertou mais na sorte, mas que ele estava tentando alguns lançamentos direto ali muitas vezes, achei que estava. Bem, então esses foram os jogos de hoje, né? Hoje eu achei melhor que ontem, tanto na questão de futebol, né? Questão de qualidade dos jogos, quanto para trade, né? Ontem eu achei que foi um dia assim, mais jogos assim bem é, sem oportunidade, jogo meio amarrado, né? Acho que Croácia e Marrocos foi hoje o jogo mais fraco. Eu gostei do jogo da Alemanha, achei que foi um jogo corrido, teve oportunidades. O jogo da Bélgica não foi lá essas coisas, mas não achei que não foi tão ruim assim, igual o Croácia e Marrocos. Acho que foi um jogo que teve. Foi corrido, né? Em alguns momentos, teve alguns lances. Acho que o Canadá teve pênalti. Não achei um jogo assim dos piores, não. Então, assim, acho que foi um dia. A Espanha passeou, né? Querendo ou não, então também teve muito gol lá. Acho que foi um dia de Copa melhor aí hoje que ontem. Bem, antes de a gente passar os jogos de amanhã, né? O Cabal não quer, mas a gente vai comentar aqui, aí atualizando vocês aí, né? Então hoje foi o quarto dia, né, Cabal? Dia 4 hoje. É, o Bolão tá comigo na liderança ainda, com 13 pontos. O Josial tá na cola ali com 12.
e o Júlio Rangel Cabal está com 9, né? Mas está todo mundo ainda muito perto. Lembrando que acertar o placar é 3 pontos, então um placar acertado aí já vai lá para cima. Vamos aqui agora para os jogos de amanhã, começando com os das 7 horas, que é Suíça e Camarões. Bem, esse jogo aqui eu tô meio assim com esse jogo. Eu tô achando que não vai ser lá essas coisas não, né, pelas duas seleções. Um pouco de esperança de que como o Camarões vai chegar aí com um novo técnico, talvez com o Choupo-Moting titular, vamos ver, né? A odd da Suíça está 1,75, o Camarões está 5. Para mim, essa odd aqui eu tô vazando, eu não vejo a Suíça dando esse padrão aqui, mas tudo bem. E o 2,5 tá 2,25, tá bem alto. Então, dúvidas aí no Camarões, né? Quem vai jogar? Aboubakar, Choupo-Moting ou os dois juntos? Eu acho que os dois juntos é bem, vamos falar assim, é bem improvável. Tem no meio ali o Anguissa, né? Quem quiser ficar de olho aí é um jogador mais destacado. E tem um lateral direito que apoia muito, né? O Collins Fai. Do lado da Suíça, a gente tem alguns nomes conhecidos aí do grande público, Shaqiri, né? Xhaka, que melhorou nessa temporada, principalmente no Arsenal, e provavelmente quem deve jogar na centralizada aí, o camisa 9, provavelmente deve ser o Embolo, né? Mas a gente ainda tem que ver aí, lembrando que a Suíça tem um grande goleiro aí, o Sommer, né? Que vem fazendo uma boa temporada. E aí, Cabal, deixa você começar. O que você acha do jogo? Eu tô meio sem saber o que falar desse jogo aí. Pô, é difícil, né? Porque a Suíça é um time bom, competitivo, mas não é um time assim, mais conhecido pela defesa, de ser arrumadinho, não do time que chega criando muito, né? Pelo menos essa impressão que tem da Suíça, né? E para trabalhar uma coisa a favor da Suíça, o Relay Camarões tem que vir um Camarões muito ruim mesmo, que é a impressão que eu tenho do Camarões daquelas eliminatórias lá, né? Mas aí eu não sei se na Copa eles vão vir diferente, você falou de técnico novo aí, mas assim, para entrar a favor da Suíça vai ter que ser um negócio bem claro mesmo, não vou ficar especulando que a Suíça vai melhorar, não sei o quê. Até porque a gente tá vendo essas correções de favorito aí, não duvido nada, essa odd da Suíça dá uma corrigida, mas o Camarões que eu lembro não é muito bom, não. É por isso que não vou pegar essa correção da Suíça, acho que não. Eu não sei, acho que foi até Camarões, né? Que acho que perderam para o Uzbequistão. Então, assim, o time tá vindo, fez um ciclo muito fraco, né? Claro que, igual eu falei, com essa troca de treinador aí e tal, o Choupo-Moting agora numa fase boa, as coisas podem mudar, né? Eles perderam aí, ó, para o Uzbequistão 2-0 e perdeu para a Coreia do Sul 1-0. Então, os dois amistosos antes da Copa, né? Então, assim. Não, desculpa, foi 2 amistosos pós-Copa Africana. E aí teve mais. Depois desses dois, fizeram mais 2 pertinho da Copa agora. Empataram com a Jamaica 1-1. Empataram com o Panamá 1-1. Então, assim, tá muito mal, né? Porque Panamá e Jamaica, esses aqui eu conheço, viu? E é fraco. Então, pela Copa. Agora o problema é a Suíça, eu acho, dar esse padrão. Você ficar tranquilo, assim, entre aspas, né? Mas sim, ter o padrão pra você ficar dentro dessa odd, ele sem sofrer essas correções doidas que a Copa tá tendo. Então, acho que o principal cuidado é esse, né? Ficar muito atento ao mercado, para não levar um rebote grande aí, porque a Copa, assim, piscou, lá foi 20%, né? Então, tá desse jeito aí, não pode vacilar, não. Mas eu acho que a Suíça tem um leve favoritismo pelo ciclo que ela fez, não fez um ciclo ruim, mas eu acho que ela não chega tão bem assim, por exemplo, no grupo eu acho até a Sérvia melhor que ela no momento. Mas vamos ver, né? Tem que ver aí. Eu acho que de pré-live, se eu fosse ter que cravar algum cenário,
É algum limite ali, em algum momento que a seleção estiver buscando mais. Somente se sai um gol ali, eu acho que muda muito o cenário. E para match odds, se for ter alguma coisa, eu imagino a favor da Suíça. Mas essa odd eu tô achando que ela não corresponde. Mas vamos ver no jogo. Bem, depois vai ter Uruguai e Coreia do Sul. Eu tô com uma certa esperança nesse jogo. Eu acho que pode ser um jogo bom. É às 10 horas, né? O Uruguai, para mim, tem bons nomes. A Coreia do Sul é uma seleção que joga bem no erro do adversário. Então, acho que a gente pode ter algumas oportunidades. Vou pegar as odds aqui. Essas odds que eu estou pegando são da Betfair, que é onde que a gente trabalha, né? O Uruguai está em 70, a Coreia do Sul está 5,50 e o 2,5 está 2,30. Bem, eu gostei do over aqui, das odds do over, que eu acho que é um jogo que tende a sair gols, até pelo ataque do Uruguai, o jeito que a Coreia do Sul joga. Mas para match odds, essa odd em relação ao Uruguai, ela não me encantou muito, não. Eu acho que o Uruguai também é uma seleção que ele não consegue manter aquela pressão constante em cima do adversário, até para algumas peças ali, igual o Suárez, que está um pouco mais já na idade avançada, então eles não conseguem manter essa pressão alta o tempo inteiro. Talvez sobe com 2, com 3, mas não sobe o time inteiro ali. Então, para match odds eu acho um pouco mais complexo, mas para gols eu acho que pode sim ter momentos aí para a gente buscar. Lembrando que o Uruguai deve jogar ali com Darwin Núñez e Luis Suárez na frente, e a linha de trás a gente ainda não sabe se o Arrascaeta joga ou não. Estão falando que está disputando vaga. Provavelmente ali o mais garantido é o Valverde e o Bentancur, é mais ou menos certeza que eles jogam. Creio que o Pellice também deve jogar ali na aberta pela direita, e aí tem que ver se ele vai querer jogar com a Arrascaeta ali ou não. E a Coreia do Sul, vamos falar assim, se resume muito ao Son, né? Ele é o principal jogador, eles são bons na transição, então quando rouba essa bola, chegam muito rápido ao outro gol. E o Son é o cara que precisa de poucas chances, né? Talvez dentro de campo ele deve ser o atacante em melhor fase no momento, né? Na melhor fase que o Darwin Núñez, na melhor fase que o Suárez. Então, em questão de nome, de como tá jogando aí na temporada, talvez ele chegue melhor que todos. Então é isso, né? Vamos esperar aí. A minha visão é essa. Deixar o Cabal falar aí se ele acha alguma coisa diferente, algum detalhe também que ele quer levantar aí pra gente. Em questão de meteoros, eu tenho a mesma sensação que você, assim, de tá meio baixo essa saúde do Uruguai, assim, e pelo estilo de jogo, não é um time que vai dar um back confortável, né? E foi o que eu já falei na Suíça também, do jeito que essas odds de favorito estão corrigindo, aí que dá medo mesmo. E talvez no Match Odds, assim, seja para pegar algum momento ali dessa correção do Uruguai, se o Uruguai entrar mal, mas tem que tomar cuidado, né? Que não, tem muita qualidade, né? O Darwin Núñez, Suárez, o Valverde, que para mim é o melhor jogador, pode achar um gol em qualquer momento, assim, não precisa de muito, e talvez questão assim, das bolas pós-paradas do Uruguai, né? Que é um time que sempre foi muito forte em jogo aéreo, e Coreia do Sul, assim, eu sei que é meio preconceito, que tem aquele zagueirão do Napoli mesmo, é bem grande, né? É um armário, mas, tipo, no geral é um time mais baixo, né? Tipo, do Japão, então... E até fisicamente, né? Porque quando você vai disputar É, uma bola aérea assim, querendo ou não, você joga o corpo, você usa o não é corpo. só questão de altura, né? Até o físico mesmo. Que o Uruguai tem os caras bem fortes, né? Uhum. Eu acho E, que somente quando for bola de canto, acho que dependendo ali de quem conseguir pegar essas odds sem cair muito, compensa muito, porque eu acho que o Ronald Araújo não deve jogar, mas mesmo assim o Gimenez e o Coates e o Bentancur são bem altos, né? Então, assim, são bons de cabeça e são altos. Então, é um ponto de atenção mesmo a se levar. e mais
o mercado que eu vejo mais valor assim no pré-live é o over mesmo, porque talvez o Uruguai tenha essa fama de under, só de cada da época do Oscar Tabares assim, mas eu acho que dá match esse jogo aí, capaz de, dependendo da Coreia do Sul contra-atacando ali, que é um time rápido, tem o som. Som vem de lesão, mas é uma lesão no rosto, né? Então Uhum. não vai interferir assim nas arrancadas. E pode ser um jogo, uma saída boa aí nesse mercado de gols que tá alto, né, para essa Copa, então. E eu acho que o Uruguai ele se comporta melhor quando ele pode se reagir, né? No caso aí contra a Coreia, eu imagino que ele vai ter que propor mais, né? Até pelo Sim. ele não tá jogando contra o favorito do grupo, então ele tem que somar pontos. Então eu acho que ele vai ter que propor. E o Uruguai, quando ele propõe, eu acho que ele sai um pouco da. Mudou um pouco esse técnico, né? Mas eu acho que ele ainda sai um pouco da zona de conforto. E aí, acho que ele, se ele não conseguir encaixar bem ali em cima da Coreia, ele pode levar alguns contras, né? Eu acho também que esse é um ponto a se observar. Se a Coreia começar a encaixar esses contras aí, pode ser que para o over fique bom. Lembrando que, pessoal, a gente pega o 2,5 de odd padrão ali, de a gente saber se o over tá alto ou baixo, né, pela partida. Não quer dizer que a gente vai procurar 3 gols, né? Mas se o over 2,5 tá mais alto, o mercado com certeza chegará nesse limite, no over à frente, mais rápido também, né? Então, é mais ou menos para saber como está precificado a questão de gols na partida. Bem, após isso, né, vai ter Portugal e Gana. Eu também estou curioso para saber como Portugal vai jogar, somente questão ali. Estava vendo as entrevistas que o pessoal tá dando. 80% das perguntas é clima, é como que o Cristiano Ronaldo tá, se alguém tá com raiva do Cristiano Ronaldo. Hoje tinha um clipe lá do treinador de Portugal reagindo às perguntas. Só das caretas. Os caras começavam a fazer as perguntas, ele já fazia careta, passava a mão no rosto. Tipo assim, eu não tava aguentando mais só perguntar aquilo, na vez de perguntar do jogo e tal, as perguntas eram só disso. Então, eu acho que esse negócio do Cristiano Ronaldo ter dado a entrevista ali antes sobre Manchester United e tal, acho que deu uma desfocada no grupo e não tá um clima, parece que não tá um clima tão bom. Gana vinha muito mal, mas teve alguns jogadores que foram naturalizados, entrou outros, a gente não sabe muito bem como é que eles chegam agora, vamos ter que ver. É uma seleção que a lá Senegal, assim, um estilo de jogar, bem fechadinho ali, se defende bem. E Portugal tem essa dificuldade tá tendo essa dificuldade de propor, né, Cabal? Na Eurocopa eu achei um time, até contra seleções um pouco menores, muito reativo. Pelos nomes que tem, talvez teria que, que propor mais jogo, vamos falar assim, né? Não sei se você pensa assim. Eu não sei se eu falei as odds, mas antes de passar para você, a odd está 1,40 para Portugal, 8 para Gana e o 2,5 está 1,87. E aí, o que você acha do jogo? O que você pensa? Imagina um cenário pré-live? Ou talvez não imagina também? Portugal é meio uma incógnita, né? Tipo, o nome ela é muito boa, né? Mas pela essa questão de ser esse treinador que, né, já não vem numa boa fase, né? Fez uma Eurocopa bem meia louca. E esse estágio aí que o Cristiano Ronaldo tá chegando e querendo ou não, ele vai acabar pintando como titular, que você botar o Cristiano Ronaldo no banco aí que acaba mesmo o vestiário, né? E, Exatamente. e às vezes eu acho que, querendo ou não, já de um tempo ele atrapalha um pouco esse time, né? Que é um time muita movimentação, né? O Bruno Fernandes joga para cai para todo lado, Rafael Leão, Bernardo Silva, são os caras assim que não é jogadores de posição fixa, né? E mas mesmo assim eu vejo com bons olhos esse back, porque Gana, que eu lembro, assim, é muito fraco. Era tipo de nível de Camarões, mas eu acho que é um pouco melhor pelos nomes, né? Tem Uhum. Thomas Partey,
Tem o Iñaki Williams, é engraçado, né? O Iñaki Williams foi para Gana. Deve ser titular, né? Deve ser. Os Parece dois que. Ayu lá, né? Ayu fala, os dois irmãos? Sim, esse já vem de Isso. outras provas. E é engraçado, Iñaki Williams parece que a Espanha fez sacanagem, né? Quando chamou, ele se naturalizou ganês, a Espanha começou a chamar o irmão dele, que vem se destacando também, né? E teve o Lamptey aí também, acabei de olhar aqui, nem sabia que esse cara é. Então, nome tem bem mais que Camarões, algumas seleções fracas, mas talvez não tenha muito conjunto. E já alguns nomes mais envelhecidos, sim. Mas é dois times assim que eu tenho que ver mesmo como é que vai entrar, né? Se ficar entregando bola para Portugal mesmo com mais dificuldade de criar, ou talvez um back Portugal seja interessante, que eu acho que o mercado vai respeitar bem essa odd aí. Eu achei um pouco baixo, achei baixo, na verdade, o over, né? 2,5 aí como parâmetro, porque são duas seleções que até pelo menos antes da Copa, no ciclo, né, não vinha apresentando tanta facilidade para fazer muitos gols, né? Então 2,5 está muito baixo, não sei se o mercado talvez está enxergando Portugal muito favorito, né? Pode ser também, mas eu não vejo um jogo assim, pelo menos pré-live, de tantos gols assim, ou com tanta intensidade, né? Mas vamos ver, né? Lembrando que se você pega a escalação provável de Portugal aí no campo, né? É muito, tem muitos nomes bons, né? Então, goleiro ok, né? Não é nenhum supra-sumo, mas beleza. Diogo Costa, provavelmente. Lateral direito, João Cancelo, né? Um dos melhores ou o melhor da posição. Rubem Dias e Danilo Pereira, eu gosto bastante do Danilo Pereira, acho bom. O Nuno Mendes na esquerda também é outro lateral ofensivo, né? Nos dois volantes, William Carvalho e Rubens Neves. O William Carvalho também eu gosto do futebol dele. Provavelmente depois uma linha de 3 meias, né? Que é o Rafael Leão, que é meio time do Milan, né? E quando ele tá inspirado, é aquele jogador novo, ele é forte, mas ele consegue ter uma certa velocidade, ele consegue ter um bom 1 contra 1, boa decisão ali de finalização. O Bruno Fernandes, talvez é o que vem um pouco mais embaixo, né? Mas ele tem qualidade. Bernardo Silva bem também. E Cristiano Ronaldo. Então, assim, no papel, né? É muito boa. Mas vamos ver em campo, né? E também tem essa questão que a gente está vendo muito nessa Copa, questão física, né? Então, assim, com o Cristiano Ronaldo em campo, querendo ou não, você tem que ter ali gente correndo um pouquinho mais para compensar ele, né? Questão ali da marcação, de acompanhar um lateral. Então vamos ver aí como é que vai se portar. Eu também pré-live, match odds eu acho complicado. Talvez, não imagino, talvez Portugal dando um padrão tão alto. Então, esse jogo aí eu vou mais para live mesmo. Claro que eu não, muito difícil também imaginar que Gana dê um padrão para Portugal em lei. Mas eu acho que esse jogo tem uma certa característica psicológica para Portugal, que se ele encaminhar empatando ou até perdendo, né? Mas assim, precisando de fazer gol assim para ganhar, acho que o segundo tempo pode ficar muito bom. E agora o jogo, né, que todo mundo aí quer ver amanhã, pessoal, amanhã a gente já trabalha só até 3 horas, que é Brasil e Sérvia. Bem, eu tô preocupado com esse jogo porque eu vi que o Tite provavelmente vai entrar só com o Casemiro, né? Ele e o Lucas Paquetá. E vai pôr o Vinícius Júnior. Eu não sei se esse era o jogo para testar isso, sinceramente. Claro que a gente teve alguns dias de treino a mais que as outras seleções, porque a gente está estreando por último. Mas a Sérvia não é um time ruim, né? A Sérvia, talvez chegando até na fase ali que a Dinamarca, apesar de não ter jogado bem a primeira partida, talvez se jogar Sérvia e Dinamarca, ele teria as seleções fora das mais tradicionais, aí a Sérvia ganhasse da Dinamarca, não seria nenhum absurdo, né? Eu acho que até ofensivamente eles têm melhores nomes que a Dinamarca, somente camisa 9, né?
pode ter até 2 ali, o Vlahovic e o Mitrovic, acho que os dois jogam bem, né, nessa posição, costumam jogar junto. A gente tem que ver como que vai entrar contra o Brasil, se só com um ou com 2. Hoje eu vi a entrevista dele falando que realmente o Brasil tem uma geração de ouro na frente, mas quem vai marcar, né? Então, assim, eu acho que se o Tite entrar realmente só com o Casemiro, a gente talvez pode até ver ele entrando só com um desses dois, né, do Vlahovic e o Mitrovic, e buscando as 3 peças de velocidade para aproveitar essa transição, a hora que o Brasil perder a bola, né? Porque provavelmente o Tite deve ter falado para eles, ó, vocês querem jogar junto? Beleza, mas vocês vão ter que marcar, né? Então, provavelmente Vinícius Júnior, Rafinha, Richarlison ali vai ter que correr para trás, né? E eu tô um pouco receoso em relação a isso, né? Como que vai encaixar. Acho que a gente teve tanto tempo para testar isso antes, e aí vai testar justo na estreia da Copa, né? Vamos ver como é que vai ser. Vou pegar as odds aqui. O Brasil tá com a odd de 1,44, a Sérvia tá com a odd de 7,50. Eu pulei aqui o coisa do 2,5, deixa eu voltar aqui. Beleza. E o 2,5 tá 1,67. Bem, eu acho o mercado errado. Eu acho que não, esse jogo não é para tão over assim. Eu acho que é um jogo complicado. E eu também não acho que o Brasil tem essa odd contra a Sérvia, que não. Acho que vai ser um jogo bem mais difícil. Posso que é mais lindo o Brasil chegar lá, porque para mim tá entre os favoritos da Copa, e dar uma exibição assim que te enche os olhos e ganhar fácil e dando padrão. Mas eu não acho essa odd 1 e pouco, 44 que eu falei, e nem esse 2,5 bem baixo, né? Eu não imagino saindo 4 gols nesse jogo da Sérvia, que o mercado tá planejando aí, né? Então, assim, eu imagino o Brasil com mais posse, eu imagino a Sérvia mais reativa, eu imagino um jogo muito físico, o Brasil sofrendo muito esse embate físico. Vai depender muito das individualidades. Eu acho que se realmente entrar com o Vinícius Júnior, ganha aí a chance de amarelo, de fazer pendurar a zaga da Sérvia. Mas eu vou mais pro lado de gols aí por essa odd pré-live. Então, no momento aí que tiver um limite, o Brasil precisando de fazer gol, é onde que eu devo procurar entrar. Em relação a match odds aí, nessa odd, ok, deu padrão, vou estar dentro, mas eu acho difícil dar padrão. E aí, Cabal? Esse jogo aí, eu acho que eu concordo com você sobre o mercado, né? Acho que o Brasil está muito favorito. Não pelo que o Brasil não pode dar padrão, mas, tipo, acho que a Sérvia é a seleção que pode mais incomodar. Olhando aqui no SofaScore, tem que ver, né, como é que vai vir a Sérvia também, que isso muda muito, que tá mostrando Kostic e Mitrovic como dúvida, né, que talvez tem outros nomes bons também, mas dois caras bem decisivos, né, o Kostic, quem vê o Frankfurt agora ele tá na Juventus, né, ele passa por cima mesmo, lateral, e o Danilo talvez, não sei se esse conhece, né, os dois estão na Juventus. Tem que ver essa escalação do Tite também, né? Que para mim, do nada surgiu esse assunto assim, e acho que vai me surpreender se o Tite vier mais ofensivo, assim, porque Justo geralmente contra o melhor time da chave, né? não testou, e geralmente é pragmático e vier só com Casemiro assim, mas eu acho que não. Eu assisti, acho que apostar, acho que o Fred vai acabar aparecendo, sim. Acho que isso é conversa para mais para assustar lá. E assim, para o trade, assim, se caso for fazer esse Bet Brasil vai ter que estar uma Sérvia bem ruim, assim, bem não ameaçando e, e o Brasil criando muito, mas eu não imagino assim logo de cara esse cenário, assim, não. Você estreia pelo estilo do Brasil mesmo, às vezes o Brasil é um time que demora a engrenar um pouco, assim. Tem que, para entrar nesse back aí, tem que ser num momento bem certo, assim, que eu vejo que
se a odd subir um pouco, assim, aí entradas mais de curta exposição. Imagina um back igual esse back Alemanha que a gente entrou e ficou até sair o gol, não. Até porque é o Japão, em relação à Sérvia também, eu acho que, além de o estilo ser pior para o Brasil, que a Sérvia é um estilo mais físico, é questão de qualidade, acho que a Sérvia é bem melhor que o Japão também. Não é um time que vai ficar só lá atrás, igual o Japão ficou naquele momento, né? E assim, até acho que pode ser um jogo bom para gols ali em um momento, mas sim, a odd um pouco amassada também, né? O mercado vê a Sérvia bem over, né? Pelo estilo dela, assim. Tem que tomar cuidado nesse jogo, assim, né? Porque é o Brasil que tem que sair tentando entrar aí a favor. Pelo Eu acho, contrário, né? Acho que é um jogo mais observado que sair clicando. eu acho que uma coisa, entre aspas, boa, né, que foi que como a seleção brasileira está estreando por último, ela viu tudo que aconteceu até agora, né? Pelo menos a direção técnica. Então, ela já viu a Argentina perdendo, ela já viu a Alemanha perdendo, ela viu outras quase perdendo. Então, assim, isso serve de alerta também, né? Então, assim, ó, vocês vão tomar cuidado, porque se vacilar, perde. Então, assim, talvez a seleção entre mais ligada, mas tradicionalmente o Brasil em estreias costuma sofrer bastante. E ele enfrentou algumas seleções que era a Sérvia, né? Tem um estilo da Sérvia, né? Ele enfrentou a Croácia aqui no Brasil, né? Acho que foi a estreia aqui em 2014, que foi um jogo bem difícil. E também teve, não sei se foi aquele ano que o Kaká chegou meia bomba, que ele era o principal jogador, acho que foi 2010. Se eu não me engano, acho que ali foi a Sérvia, eu acho. Ou até a Croácia mesmo, mas foi da Não, seleção ali. 2010 foi contra a Coreia do Norte que o Michael fez um gol sem Ah, olho. tá. Então, peraí, Foi 2000, 2006, hein? 2002 foi campeão, né? 2006 eu acho, hein? Se brincar que foi, então. Teve um ano também. Então, assim, o Brasil tem dificuldades, seleções sabem que o Brasil se fechar lá atrás e tal é mais difícil. Então, assim, eu imagino. É complicado, né? Mas, assim, pela diferença técnica, o Brasil é favorito, tem várias opções de ataque e tal. Mas, igual eu falei, fiquei um pouco assustado essa questão de mexer no time agora, né? Tipo assim, quanto o melhor time. Ah, vai estrear contra Camarões. Beleza, acho que poderia testar e ver ali, né? Como que funcionaria, até para a qualidade do time. Agora, quanto a Sérvia, né? É um jogo de embate, que você deve ter cor de brigar por essa bola, né? Você põe o Vinícius Júnior ali, que para mim podia até ser titular, né? Mas junto, tirando um volante, vamos ver, né? Tem que estar muito bem azeitado ali para funcionar. Mas eu ainda estou em dúvida também se o Tite, pelo estilo dele, se ele vai fazer isso. Até porque a gente reclamou a período inteiro dele ficar jogando com dois volantes. Aí agora, supostamente, está querendo jogar, a gente está reclamando. Né? É Mas, foda. mas É só que não tinha que acho. ser os dois volantes, mas não tinha que ser o Fred, né? Muitas vezes também tem essa questão. Você vai jogar com dois volantes, mas você podia jogar, por exemplo, com o Paquetá e Bruno Guimarães. Né? Não precisa ser volantão. Né? Mas vamos ver, né? Vamos torcer também, né? E torcer para dar padrão. Tomara que dê padrão até para menos de 40 aí, para a gente estar dentro. Mas assim, como a gente falou que o Brasil viu todos os outros jogos, a gente também viu. E com esse mercado afoito, assim, pelo estilo da Sérvia, eu acho que se o Brasil entrar meia bomba ali, essa odd corrige rapidinho do Brasil, hein? Para uns 60, uns 70. Eu também acho. E outra coisa também que eu tô querendo ver é como vai funcionar essa zaga do Brasil aí contra a Sérvia, né? Então, assim, ó, seleção, não é um ataque super habilidoso, mas é um ataque que ele te exige é, estar bem fisicamente, né? Que são caras que têm muita força física, arranque, que briga com a bola, que tá sempre ali incomodando, né? Então isso aí também tem que ficar de olho. Mas eu, como torcedor, sempre tento ir pelo lado
dos perigos, né? Então talvez a gente também tá enxergando um viés um pouco mais pelo lado. Cauteloso demais, né? Cauteloso demais. Mas eu ainda acho que vai ser um jogo bem difícil. Para mim, das estreias, é o mais difícil das grandes, né? Para mim, você pega todos os adversários aí da favorita, o Brasil disparado tá pegando o mais difícil. Para mim também. A Alemanha, Japão, a Argentina, Arábia, Espanha, Costa Rica, Bélgica pegou Canadá, Croácia pegou, se é que pode considerar favorita, mas pegou a Marrocos. Deixa eu ver aqui. Uruguai vai pegar Coreia do Sul, Portugal vai pegar Gana. Então, assim, talvez eu esqueci mais alguma. A França pegou a Austrália. Então, assim, é bem diferente. Para mim, talvez até, por exemplo, na França, o segundo melhor time que a França vai enfrentar, que é a Dinamarca, né, do grupo, que talvez eu disputar com ela ali, para mim é o nível da Sérvia. Talvez até a Sérvia um pouco melhor ali pelo ataque. Então, muita gente vai ter que entender isso também, que não é um jogo baba, né? Muita gente talvez não acompanha tanto, acha que vai jogar com a Sérvia, tá tranquilo. Acho que a gente vai ter um choque de realidade um pouquinho como é que é amanhã. Mas é isso, né? Tomara que amanhã a gente venha gravar e o Brasil tenha ganhado, nem que seja por 1-0, a gente esteja feliz e com green, né? Também. Então, agradecer a todos que estão escutando. Amanhã, se Deus quiser, a gente faz o próximo diário da Copa aí. Deixa eu acabar o se despedir de vocês. Queria agradecer o pessoal aí que acompanha a gente, tem feito a Copa aí. E amanhã, se tiver muito ansioso, muito torcedor, acho que eu consigo nem operar esse jogo do Brasil. E quem operar não vai na camisa, não. Foi a gente falou, tá bem cauteloso, mas é porque a Sérvia realmente pode complicar aí. E tomara que a gente venha feliz aí, tanto no treino, tanto como torcedor amanhã aí, porque estamos vendo cada coisa nessa Copa, né? Pois é. E lembrando que amanhã provavelmente o José vai gravar. Então, se o Brasil não ganhar, nós já temos ocupado, hein? Tá vindo dando tudo certo. A Alemanha perdeu, a Argentina perdeu. Se amanhã der errado, já sei em quem colocar a culpa, hein? Foi do José Aldo. Do José Aldo. O que vai estar a novidade vai ser ele. Exatamente. Então é isso, pessoal. Amanhã, se Deus quiser, acabar o volta aí com a outra odd 50. Um grande abraço e até mais.